Olá! Hoje é um dia de muita alegria, que eu estava extremamente ansioso, porque hoje abrem as vagas para o projeto da minha vida. Um projeto que eu me dediquei anos e me dedicarei durante muitos anos para sempre estar atualizando a nossa querida pós-graduação em suplementação. Uma pós-graduação completa, onde eu e vários professores ensinamos tudo que a gente utiliza na nossa prática clínica, no nosso dia a dia de consultório, de uma poderosa ferramenta de transformação de saúde para os pacientes e de valorização no mercado profissional para os profissionais de saúde. Hoje aqui nessa live eu vou mostrar para vocês e vou provar para vocês tudo que a suplementação traz de benefícios para os nossos pacientes, comprovado cientificamente, a gente vai falar muito de ciência aqui, e principalmente das exigências do mercado, de como o mercado foi se transformando e como que o mercado exige uma transformação do profissional que não pode ficar para trás. Então hoje na live eu vou mostrar isso para vocês, a gente vai conversar sobre isso ao longo da nossa live e eu tenho certeza que isso vai impactar diretamente a forma como você trabalha e como você trata os seus pacientes. E para isso, não estou sozinho, eu reuni um time de profissionais que ninguém consegue reunir. Eu trouxe nada mais, nada menos do que os melhores e maiores profissionais de cada uma das áreas para poder ensinar o dia a dia de consultório deles para os profissionais de saúde. A gente sabe que existe essa demanda por profissionais que são capacitados em suplementação. Só que além de ler artigo científico, a gente precisa entender do dia a dia de consultório, de aplicabilidade prática, de aplicabilidade clínica. E nada melhor do que isso, do que esse time de profissionais que eu trouxe. Eu, como coordenador da pós-graduação, eu tenho uma honra muito grande de ter reunido eles, porque, diferente de vários cursos de final de semana, de cursos gravados já há mais de 5, 7 anos, que a gente sabe que tem aí no mercado, você já deve ter feito algum curso desse, né? Que você caiu numa pegadinha dessa. Aqui a gente tem aulas práticas, gravadas com qualidade cinematográfica e exclusivamente para pós-graduação em suplementação. E sempre atualizadas. São profissionais que, além de usarem a suplementação no dia a dia, são professores, são doutores, que sabem passar o conhecimento para os alunos. Então eu estou muito feliz mesmo de estar aqui hoje trazendo essa oportunidade para você, profissional de saúde. Vamos conversar ao longo da live então agora para você entender a importância da suplementação, né? Qual que é a realidade da suplementação na prática clínica, né? Hoje, os pacientes eles chegam no consultório dos médicos, dos nutricionistas, armados de questionamentos sobre vitaminas, sobre minerais, sobre o uso de fitoterápicos. Muitas das vezes o paciente ele já chega trazendo uma mochila com suplementos ou uma receita do que ele leu, do que ele quer utilizar e buscando isso daqui, ó, orientação profissional. E aí, o que acontece hoje em dia? Os pacientes eles estão cada vez mais informados. Eles chegam no consultório buscando um profissional que domine a suplementação, que traga uma orientação realmente profissional e que não fiquem, né, com fontes duvidosas de internet. A gente quer hoje profissionais que tenham conhecimento em suplementação para justamente acabar com a insatisfação do paciente que chega no consultório e não é bem atendido e não traz o resultado que ele esperava. Olha só os depoimentos que a gente tem na minha rede social. Olha aqui, doutor, quero muito começar a suplementar, mas eu não encontro profissionais que atuam da forma, da linha que você, para me atender em consulta. Como que eu encontro um profissional capacitado? Onde eu acho esse profissional especializado em suplementação? Antigamente, a gente não tinha uma formação especializada no Brasil. A nossa pós-graduação é a primeira formação especializada em suplementação. E hoje, esse paciente ele consegue encontrar dentro do site da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa a informação que ele busca de profissionais capacitados. Olha aqui, todo profissional que eu vou, ele não entende nada de suplementação e inventa desculpas para não suplementar. Tem alguém para indicar, novamente buscando indicação e indignado com aquele profissional do passado que não entende como suplementar. Túlio, você recomenda algum profissional que saiba prescrever suplemento de forma individualizada? Estou precisando. Ou seja, demanda. O meu consultório, a agenda, é para 6 meses para frente. Então, é claro que existe toda uma demanda por trás disso. Quanto mais profissionais tiverem, melhor atendidos vão ser esses pacientes. Olha aqui, isso aqui é uma paciente que a mãe é minha paciente. Ó, a suplementação que você fez para minha mãe mudou a qualidade de vida dela. Agora eu também quero para mim. Não achamos nenhum profissional como você.
uma pena que a maioria acaba sendo desatualizado nesse assunto. Ou seja, novamente, feliz, indicando a mãe para mim, depois ela passou em consulta comigo e mais pacientes, isso é muito comum de acontecer, da família passar, amigos passarem, e o consultório vai ficando cada vez mais cheio, né? Olha esse aqui. Infelizmente, ainda existem profissionais com a mente fechada para a suplementação e seus benefícios. Concordo. Infelizmente existem e a gente está aqui para mudar essa realidade, exatamente trazendo conhecimento, né? E a culpa, muitas das vezes, não é nem do profissional. Porque olha aqui, isso daqui é a grade curricular da USP, uma baita de uma escola de medicina, onde o profissional que é formado, o médico formado, ele tem zero horas de suplementação. O tema não é abordado como disciplina obrigatória na grade curricular. Ou seja, o médico formado, ele não sabe nada sobre suplementação alimentar e nutricional, ele não sabe nada sobre fitoterapia e medicina herbal. Nada. E pasmem, não é só o médico. Se você pegar a grade curricular de nutrição, ele tem 0 horas dedicado à fitoterapia. 0. Claro que eles estudam sobre vitaminas, minerais, mas sobre fitoterapia e suplementação fitoterápica é 0. E aí, se você é um nutricionista que não aprendeu isso na tua graduação, na tua grade curricular, e chega um paciente que simplesmente poderia estar dormindo um pouco melhor se você passasse um fitoterápico para ele, como que você pode se abster a esse grau de conhecimento? Você tem que buscar sempre uma pós-graduação, uma especialização para você realmente dominar essa ferramenta e trazer o resultado que o teu paciente espera de você. Porque o objetivo nosso da pós-graduação é justamente cobrir a ausência dessa grade curricular. É trazer e ser a primeira formação especializada em nível de pós-graduação do Brasil. E o mais legal, a pós-graduação, eu desenhei todo o conteúdo programático dela, que eu vou mostrar aqui para vocês ao longo da nossa live, ela foi desenhada exatamente para ser completa. Ela abrange absolutamente todas as áreas de conhecimento da saúde. O profissional de saúde que está lá dentro, ele aprende tudo sobre suplementação. Desde a base fisiológica, farmacotécnica, interpretação de exames laboratoriais e principalmente como utilizar a suplementação no dia a dia do consultório dele nas mais variadas áreas da saúde. E isso responde diretamente à necessidade no mercado. Por quê? Existe essa lacuna para ser preenchida de vários profissionais que ainda não sabem sobre suplementação e que existe uma demanda enorme de pacientes buscando os profissionais que sabem suplementar. Então a pós-graduação vem para resolver esse problema. E os problemas principais dos profissionais passam por isso daqui, ó, insegurança na prescrição. Muitos profissionais, eles não sabem como prescrever de forma assertiva e individualizada a suplementação. E quando eu falo individualizada, é porque aquele modelo de suplementos básicos, eu vou dar uma vitamina D, dose qualquer, magnésio, dose qualquer, ômega, dose qualquer, ou aquele modelo de receitinha de bolo que não é individualizado, que eu passo o mesmo remédio, o mesmo suplemento para o mesmo paciente, esperando resultados diferentes, isso não existe mais. E principalmente, a gente sabe que dentro da suplementação, a gente tem que garantir a segurança do paciente em primeiro lugar. Assim como qualquer coisa dentro da área de saúde que a gente não quer lesar o paciente, o primo non nocere, a suplementação é a mesma coisa, garantia de segurança para o paciente. E nada do que a gente faz é antiético ou ilegal. Dentro do universo da suplementação, suplementar o paciente é trazer saúde para esse paciente. Não existe nada de antiético ou nada de ilegal de um profissional de saúde prescrever a suplementação para ele. Existe uma dificuldade muito grande do profissional de saúde de navegar nas informações hoje em dia. A gente sabe que existem inúmeras evidências científicas sendo publicadas constantemente. E a gente sabe que a qualidade dessas evidências científicas, na grande maioria das vezes, não é muito boa. E nós da pós-graduação, nós professores, a gente conseguiu filtrar tudo isso, trazer as melhores evidências para os profissionais. A gente já fez esse filtro inicial. E principalmente, tem tanta coisa saindo que é absolutamente inviável de um profissional se manter atualizado o tempo todo. E a gente traz as melhores evidências, as mais atualizadas, para ele estar sempre se atualizando e se reciclando. Essa falta de formação sólida, ela já não existe mais. A pós-graduação, ela existe a partir de agora exatamente para ter uma formação especializada e confiável, com fonte segura, tanto da base, né, da ciência por trás da suplementação, mas principalmente
do dia a dia de consultório, do atalho, da aplicabilidade. A consequência, né, da falta de conhecimento na suplementação é justamente o impacto negativo na eficácia dos tratamentos. Um profissional de saúde que não entende como suplementar o paciente, ele não traz uma melhoria que ele poderia trazer potencial com a suplementação. Em vez dele trazer o resultado pleno para aquele paciente, ele traz um resultado parcial. E além disso, ele começa a usar remédios que muitas vezes ele poderia não estar utilizando. Um grande exemplo que eu trago aqui, eu vou mostrar isso para vocês cientificamente, o paciente chegou com uma queixa de sono ruim. O que um profissional que não entende de suplementação ele tem de arma? Um remédio. Ele abaixa a cabeça e prescreve um remédio. Às vezes até no receituário azul, com um remédio de tarja preta. Então, o suplemento pode fazer o papel, por vezes, de remédios e evitar o uso excessivo e desnecessário de remédio. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um complemento para a estratégia. Porque nem sempre o suplemento ele vai substituir o remédio. Ele pode agregar, ele pode complementar um bom tratamento medicamentoso. A gente não é contra o uso de remédio quando bem indicado, mas a suplementação ela pode potencializar o efeito, e eu vou mostrar isso para vocês também. Existe toda uma base científica, né? E existe toda uma fundamentação científica por trás da suplementação. Aquele papo de que não existem evidências científicas não existe mais, isso é impossível de ser aceito. Hoje você tem inteligência artificial, você bate na inteligência artificial, ele traz os melhores artigos científicos já resumido. E aí o profissional de saúde que fala que não existe evidência científica, ele é facilmente desmentido pelo paciente que está na frente dele. E aí acontece exatamente isso daqui, ó. Resultados clínicos que são extremamente ruins. O paciente ele não tem as queixas dele resolvidas. Então ele vem para o profissional de saúde com uma condição crônica que o profissional de saúde simplesmente não consegue resolver. E aí olha só esse dado, 92% da população se diz insatisfeita com o tratamento de saúde recebido. E mais do que isso, 60% dos pacientes eles não voltam no mesmo médico. Eles ficam pulando de médico em médico até encontrar um profissional que tenha a capacidade de resolver aquele problema para ele. Só 14% dos profissionais de saúde disseram que se sentiam preparados para enfrentar a prática clínica após a graduação. Ou seja, você sai da tua graduação despreparado para resolver o problema do teu paciente. E é obrigação tua, como profissional de saúde, recorrer a uma pós-graduação no nível da nossa para aprender ferramentas que vão te auxiliar a tratar, a trazer resultado e a fidelizar esses pacientes. Olha o que a gente tem de aparato científico por trás. Quando a gente fala de ciência, muita gente fala que não tem evidência científica. Eu trouxe exemplos para vocês do mais alto grau de evidência científica. Tudo que eu trouxe aqui para vocês são meta-análises. Meta-análise do mais alto grau de evidência, em guarda-chuva ou revisões sistemáticas como essa daqui da Cochrane. Aqui é um exemplo de erva de São João, que é um fitoterápico que pode ser utilizado no tratamento da depressão leve a moderado, com eficácia comparada com antidepressivos tricíclicos ou inibidores de recaptação de serotonina. E mais do que isso, o resultado é semelhante com colaterais potencialmente mais favoráveis à suplementação quando comparado com antidepressivo. E não faltam exemplos, ó. O óleo de lavanda, o Silexican, em transtorno de ansiedade generalizada. Quando você usa ele e compara a eficácia dele com benzodiazepínico, remédio tarja preta, como o lorazepam, ou como a paroxetina, antidepressivo, o que mostra? Um perfil de efeito colateral melhor, menos sedação, sem dependência e tem um efeito comparável com essas medicações. De novo, o mais alto grau de evidência científica, uma meta-análise. Olha esse daqui, a cúrcuma em osteoartrite de joelho. Isso aqui a indústria farmacêutica já descobriu e começou a fazer remédio de curcumina. Tem remédio na farmácia. Por quê? Porque existem meta-análises mostrando que o uso de extrato de curcumina padronizado e com alta biodisponibilidade tem um efeito anti-inflamatório semelhante ao efeito de anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, no alívio da dor e principalmente com menos efeitos colaterais gastrointestinais. Mais uma revisão sistemática de literatura. E quando eu falei para vocês do potencial de ação da suplementação como um complemento terapêutico, é porque em alguns casos o suplemento ele tem
um efeito adjuvante, ou seja, ele potencializa o efeito do tratamento medicamentoso. Aqui eu trouxe um exemplo do ômega 3 rico em EPA, potencializando o efeito de antidepressivos, melhorando a resposta terapêutica. De novo, numa meta-análise. Então, usar um suplemento de base, por que eu falo de base? Porque o ômega 3 não vai melhorar só isso, ele vai melhorar uma série de outras condições de saúde do seu paciente. Óbvio que é importante. E eu fico me perguntando como que um profissional de saúde, hoje em dia, que não entende nada sobre suplementação, vai lidar com isso. Olha isso daqui, alternativa ao controle glicêmico com paciente de diabetes tipo 2. Quando você compara a berberina na redução de hemoglobina glicada com metformina, que é o remédio mais utilizado, você tem um efeito semelhante. E por ter um efeito semelhante, você acaba ganhando mais uma opção terapêutica. Porque às vezes você pode usar a berberina no lugar da metformina, às vezes você pode associar a berberina com a metformina para ter um resultado clínico ainda melhor. E de novo, isso aqui trazido no mais alto grau de evidência científica, uma meta-análise. O mercado, gente, é um mercado que está em constante transformação. E o profissional que não acompanhar essas mudanças, não é que corre o risco de ficar para trás, ele já está ficando para trás. O profissional hoje, ele não tem mais a alternativa de não saber. A suplementação ela deixou de ser um tratamento adjuvante, alternativo, ou que o paciente pode precisar. Não, hoje a suplementação é fundamental. O mercado já enxergou isso, os pacientes já enxergaram isso, o profissional tem que enxergar isso também. O profissional que não sabe suplementar, ele está para trás. É um profissional que está sendo cada vez menos procurado. Hoje em dia, é fundamental. E você tem que ter não só, obviamente, o conhecimento, mas você tem que ter o foco em evidência e segurança. Porque é esse compromisso com a ciência e saber interpretar cientificamente artigo científico que vai fazer com que esse estudo se transforme em suplementação clínica, que vai fazer com que você consiga transformar aquilo que você estudou em aplicabilidade. Essa aplicação do conhecimento feito com segurança, ele faz com que você realmente consiga transformar a saúde do teu paciente sem risco para esse paciente, seja de contraindicação, de interações medicamentosas, porque isso, eticamente e legalmente falando, você tem que utilizar na tua prescrição. Faz toda a diferença para o teu paciente. Essa prescrição com confiança e assertividade é o que transforma o teu resultado na prática clínica. Essa abordagem completa, aplicada, você aprende dentro da pós-graduação em suplementação. Tudo, desde a bioquímica fundamental até como transformar essa bioquímica em aplicabilidade prática. Como que você vai utilizar os suplementos, a farmacocinética desses suplementos, qual o melhor horário, qual o risco de interação medicamentosa, como que eles agem, quanto tempo eles agem, tudo isso se aprende. Além da legislação. O que eu posso, o que eu não posso, como que eu posso, o que eu devo fazer, o que eu não posso fazer para não correr nenhum risco e também não trazer risco para o meu paciente. E transformar tudo isso naquilo ali que é o mais importante, que é a aplicação prática, a aplicação clínica. Trazer tudo isso e implementar no teu consultório, no teu dia a dia. O resultado com o uso da suplementação é muito superior para o paciente. Isso é muito claro, isso é muito nítido. Eu tenho isso dia a dia no meu consultório, eu vivencio isso. O paciente que eu não vejo suplementar, quando chega até mim, às vezes mantendo o mesmo tratamento e eu suplemento ele, o resultado é completamente diferente. Seja porque às vezes estava faltando um mineral, uma vitamina, que às vezes não é levado em consideração, ou seja por simplesmente corrigir uma rota metabólica que não estava sendo enxergada antes. Se basear em evidência para alcançar esse melhor desfecho clínico, evita erro ou tratamento subótimo. O que é um tratamento subótimo? É quando você traz um resultado parcial para aquele paciente. É quando você não traz tudo que você poderia trazer para ele. Isso tudo sempre aqui, baseado em ciência. O mote meu é suplementação é ciência. E tudo que a gente traz dentro da pós-graduação é baseado em evidência científica. Cada aula eu trago o artigo. E os profissionais que estão dentro da pós-graduação, eles têm acesso a um banco de artigos científicos do mais alto grau de evidência científica, muitas das vezes revisão de meta-análise, revisão sistemática, ensaio clínico randomizado, placebo controlado,
para acabar com aquele papo de que não existem evidências científicas. Todo profissional que está lá dentro tem acesso a esse banco, mas mais do que isso, nós professores, a gente leu os artigos, transformou em aula, mastigou isso para trazer isso como uma aplicação prática, para você sair, estudar e aplicar no dia seguinte no teu consultório. Então, lá dentro da pós-graduação, não tem aquelas aulas maçantes que você vai ficar só aprendendo artigo científico o tempo todo. Não, é artigo científico transformando em prática clínica. Por isso que o nome da nossa pós-graduação é das evidências à prática. Exatamente para você poder utilizar as evidências científicas no teu dia a dia de consultório com todo o atalho que nós profissionais estamos lá para ensinar vocês, já passamos na nossa vida profissional. E olha a quantidade de evidências científicas. Isso aqui é do ômega 3. Aquele papo de ômega 3 não funciona. Olha, a gente está trazendo o ômega 3 aqui em 2 meta-análises que mostraram em mais de 127 mil participantes redução de desfecho duro, redução de infarto, reinfarto, morte por doença cardiovascular. Quando a gente fala de magnésio, aquela história do magnésio não funciona para nada, suplementar magnésio é besteira. Olha aqui, uma revisão sistemática em guarda-chuva mostrando que o uso da suplementação de magnésio reduz a pressão arterial. Isso para quem estuda fisiologia básica é muito lógico. Por quê? A hora que você usa o magnésio, a gente sabe que ele vai agir relaxando os vasos. Só que mais do que isso, a gente também sabe que o magnésio participa de mais de 800 reações químicas no nosso corpo. E a hora que você usa o magnésio, por exemplo, para relaxar os vasos, você está trazendo um benefício direto da suplementação de magnésio, reduzindo marcadores inflamatórios, reduzindo proteína C reativa, TNF-alfa, interleucinas. E a gente sabe que a base das doenças inflamatórias crônicas, elas acontecem exatamente por essa inflamação crônica silenciosa. E a hora que você usa uma suplementação para silenciar essa inflamação, claro que você está ajudando o seu paciente em outras áreas, em outras vias. É o que a gente fala da suplementação multitarget. Diferente de remédio que age num único ponto, a suplementação age em múltiplos pontos ao mesmo tempo. Tá? Olha esse daqui. Meta-análise de coenzima Q10. Ah, que coenzima Q10 não funciona para nada. Coenzima Q10 tem meta-análise demonstrando insuficiência cardíaca, melhora da fração de ejeção, força de contração do coração. Só que mais do que isso, a gente sabe que a coenzima Q10 é um antioxidante natural, que nosso corpo passa a produzir cada vez menos com a avançada idade. Com 20 anos de idade, você tem uma produção ótima de coenzima Q10. A partir dos 80, você sabe que você produz menos de 50% do que você produzia aos 20 anos de idade. Então, suplementar é bem lógico. Agora, antigamente, a gente só tinha a coenzima Q10 na forma de ubiquinona para poder suplementar. Já funcionava? Sim, a gente tem estudos mostrando isso. Só que agora a gente tem coenzimas Q10 cada vez mais tecnológicas. Não só a coenzima Q10, isso eu ensino tudo dentro da pós-graduação, sobre a tecnologia por trás, como que a ciência avançou e como que também os suplementos são cada vez mais biodisponíveis. Uma suplementação mais biodisponível traz mais resultado para o seu paciente. Ensinar qual é só a dose é muito fácil. Hoje em dia a gente ensina qual é o melhor suplemento para aquele determinado paciente. Qual é a melhor tecnologia de biodisponibilidade? Como que realmente eu posso transformar o meu uso de suplemento em resultado clínico para o meu paciente? E daqui para frente, as evidências científicas elas vão mostrar cada vez mais resultado. Por quê? Se a gente tem mais biodisponibilidade, a gente vai ter mais resultado. Olha isso daqui, artigo de revisão sistemática 2, mostrando que a suplementação de cúrcuma diminuiu todos os marcadores de antioxidantes e inflamatórios do paciente. Revisão sistemática de literatura em guarda-chuva. Curcumina como um potencial anti-inflamatório agindo em vias de NF-κB, diminuindo proteína C reativa, gama-GT, fibrinogênio, marcadores inflamatórios como ferritina, interleucinas, TNF-alfa. Tudo isso com um suplemento natural. Que, de novo, também existe tecnologia por trás melhorando biodisponibilidade. Então, hoje em dia, você não entender sobre isso como um profissional de saúde, na minha cabeça, não cabe mais. Você tem um corpo clínico, um corpo docente hoje, de excelência. São mais de 20 professores renomados que estão ali para ensinar o que eles sabem na prática. Não só na teoria. A teoria é o que embasou a gente. Porque eu não inventei nenhuma dose, eu e nenhum dos professores saímos usando dose da nossa cabeça.
A gente não criou protocolo da nossa cabeça, a gente baseou tudo em ciência. Só que, às vezes, a ciência ela não se transforma em aplicabilidade prática. Tem muita coisa que está na ciência que não funciona no dia a dia de consultório. E nós que já galgamos anos e anos ali dentro dessa área de atuação, a gente sabe o que efetivamente funciona. E a gente está lá exatamente para isso, para mostrar para vocês o que funciona na prática, o que a gente aplica no nosso dia a dia de consultório, para você também poder aplicar no teu dia a dia de consultório e trazer o resultado. Hoje em dia, o mercado está saturado. Isso é uma realidade que não tem mais contestação. A rápida expansão das escolas médicas, o aumento do número de formados, tem gerado um aumento expressivo do número de profissionais de saúde, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos e outros, que estão provocando preocupações sobre a capacidade do mercado de trabalho em absorver todos esses profissionais. Olha a importância de você conseguir se destacar dentro do mercado desse saturado. Hoje, um profissional que não se destaca é um profissional que está ali, é mais um dentro do mercado. E a demanda do mercado é a coisa mais importante que existe. Vocês viram naqueles exemplos que eu trouxe ali escrito? O mercado precisa de profissionais que estão posicionados para atrair esses pacientes. De profissionais que entendam como fazer um cuidado diferenciado para esse paciente e fidelizar esse paciente, porque além de atrair, ele consegue fidelizar. Fidelizar como, Túlio? Trazendo resultado, não é enganando o paciente. Nenhum paciente é fidelizado se você engana ele. O paciente ele só é fidelizado quando ele sente a mudança, quando ele sente o resultado, quando ele vê o resultado, às vezes em exames laboratoriais, no dia a dia dele. Aí você fideliza de verdade esse paciente. E quando você fideliza, ele para de trocar de profissional, ele para de pular de galho em galho. E aí sim, aí você conseguiu chegar onde você merece chegar como profissional de saúde. Oferecendo uma abordagem realmente diferenciada. Oferecendo uma abordagem onde você traz resultado para o paciente. Esse é o profissional preferido dos pacientes, porque ele traz solução e resultado para ele. E qual que é a ferramenta por trás disso tudo? Suplementação. Aprender a suplementar o paciente é o que traz esse resultado diferenciado. É a demanda hoje em dia do mercado. E a suplementação, para você se diferenciar, ela tem que ser uma suplementação baseada em evidência científica, sabendo o que você está fazendo. Porque aí sim, é crucial para a tua carreira, no mercado competitivo, oferecer um diferencial significativo. Se você não tem um diferencial, como que você quer ser diferente no mercado? Quantos e quantos profissionais estão no mercado hoje que não conhecem sobre suplementação, que fazem a mesma coisa que todo mundo sempre fez e que querem um resultado diferente? Simplesmente não existe isso. Suplementar, além de ser ciência, de trazer resultado, é hoje uma obrigação de um bom profissional de saúde. Por quê? O mercado da saúde é isso aqui, ó. São 576 mil médicos ativos, com 50 mil médicos todo ano chegando no mercado. São 203 mil nutricionistas, com 24 mil novos nutricionistas por ano. E é óbvio que um mercado saturado desse joga a remuneração do profissional lá para baixo. E se você for só mais um número aqui dentro, você vai ficar como aqueles profissionais que ficam se queixando o tempo todo. Ah, porque eu trabalho cada vez mais e recebo cada vez menos. Mas o que você faz de diferente para não ser só um número? O que você busca para realmente se diferenciar dentro desse mercado? Você está atento às mudanças que estão acontecendo? Você consegue utilizar a suplementação na tua prática clínica para trazer um resultado completo, diferenciado, fidelizar o teu paciente? Se a resposta é não, você é mais um número. Antigamente, não tinha onde buscar esse conhecimento, agora você tem. A pós-graduação, ela está aqui exatamente para isso. Para você não ser mais um número, para você ser um profissional diferenciado. E quem está falando isso daqui o tempo todo para você sou eu, os professores, o mercado, porque você precisa se destacar. Não adianta mais você ser mais um profissional de saúde. Não adianta mais você não querer admitir, ficar negando sobre a suplementação. Hoje, o paciente mesmo já enxerga
o profissional que não conhece isso daqui. Hoje não tem mais como você enganar um paciente. Hoje a estratégia é exatamente ter o mais alto grau de conhecimento para você ajudar esse paciente. E tem coisa melhor do que você se destacar na tua carreira ajudando alguém? Esse não é o objetivo de todo profissional de saúde? A gente não faz o nosso juramento falando que a gente vai ajudar os nossos pacientes, que a gente vai trazer saúde para os nossos pacientes? E como que você vai trazer um resultado completo para o seu paciente? Você não vai trazer. Se você não souber suplementar, você não vai trazer. É assim que a gente se valoriza no mercado, trazendo resultado completo para o nosso paciente, utilizando a suplementação. E quem está falando isso daqui não sou só eu, não. Olha o que os alunos que já fizeram a pós-graduação trazem de relato para você. Olha só. Vocês viram só? Não existe prova maior do que o depoimento dos alunos que já fizeram a pós-graduação e estão tendo essa valorização profissional. Eles têm hoje um certificado reconhecido pelo MEC de especialista, de capacitado em suplementar os pacientes no dia a dia. E eles aplicam todo o conhecimento adquirido dentro da pós-graduação na sua prática clínica, no teu consultório. E é esse resultado que traz essa valorização, que traz uma remuneração diferenciada para eles, que é o diferencial de mercado deles. Vocês têm hoje a oportunidade de também fazer a pós-graduação em suplementação. E ela é uma pós-graduação completa. Eu desenhei todo o conteúdo programático dela para ter início, meio e fim, para vocês aprenderem completamente a ferramenta que vai transformar a prática clínica de vocês. E lá dentro, eu e os professores, a gente entrega todas essas ferramentas sem nenhum segredo. A gente fala absolutamente tudo que a gente faz no nosso dia a dia para você suplementar também o teu paciente de forma eficaz e transformar a tua prática clínica em busca da excelência, que é algo que vai trazer exatamente aquilo que o teu paciente espera: saúde. E essa é a oportunidade de você dominar uma área essencial da saúde moderna. Suplementar, como eu disse para vocês, não é mais algo que, eu penso. Não, é obrigatório. Suplementar é algo que todo paciente quer e deseja de um profissional. E ao fazer isso com segurança na aplicação, você tendo profundidade no conhecimento e sabendo aplicar isso na prática, aí sim você é valorizado. E essa é a oportunidade que você tem hoje de ter na tua mão e receber tudo isso daqui. Um certificado emitido e reconhecido pelo MEC. Uma pós-graduação estruturada 100% online, onde você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser no teu ritmo. É uma pós que dura 10 meses. São 360 horas de carga horária com mais de 20 professores renomados convidados. Só que além disso tudo, você tem aulas para tirar dúvida e mentorias exclusivas comigo. Ali, na mentoria, além de tirar a dúvida, eu pego na tua mão. Eu te explico o dia a dia do consultório. Eu te explico como transformar todo aquele conhecimento em prática clínica. Porque depois, além de reconhecido e certificado pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, o seu nome e o seu contato profissional, ele entra no site da academia. Que é justamente aonde toda aquela demanda de pacientes busca um profissional capacitado. E aí sim, você vai ter
esse reconhecimento financeiro que todos nós, profissionais, buscamos, uma remuneração digna. As aulas são todas gravadas com qualidade cinematográfica. Não existe aula requentada. Todas são atualizadas, inclusive, com o que há de mais moderno e tudo que saiu na literatura científica. O tempo todo a gente está ali para poder atualizar e trazer conhecimento para vocês. E mais do que isso, vocês formam, vocês vão perceber isso, uma turma. E essa turma, ela é convidada para um encontro presencial, que é opcional e é gratuito, mas é muito legal. É a oportunidade que vocês têm de se encontrar e encontrar com a gente, os professores. E fazer um network, conhecer todo mundo. E hoje, vocês têm a oportunidade de fazer a pós-graduação pelo preço promocional de lançamento. É uma oportunidade que vocês têm de economia de até R$6.000. Não dá para perder essa oportunidade. Oportunidade de crescimento profissional, conhecimento, fazendo uma pós-graduação onde você vai se especializar num tema de fundamental importância, ainda com um desconto de preço promocional. E o que é ensinado lá dentro? Você tem módulos, cada módulo foi desenhado para você aprender gradativamente sobre suplementação. Mas em cada um desses módulos você já vai aplicar. Então você vai ter uma introdução à suplementação e evolução das tecnologias de suplementação por trás, como que você individualiza e potencializa a tua prescrição magistral, como que você otimiza a saúde do seu paciente, como que você aumenta a longevidade, health span, life span. Temos a prescrição na prática clínica, nos mais variados campos de atuação. A gente fala sobre suplementação em saúde masculina, saúde feminina, a suplementação e imunologia. A gente fala sobre suplementação das principais patologias, como resolver problemas com suplemento, suplementação aplicada a cada uma das especialidades e a análise de casos clínicos e revisão global. Ou seja, a gente pega e junta todo o conhecimento no final, entregando em vários casos clínicos que a gente vai fazendo também naqueles encontros nas nossas mentorias ao longo do ano. E para vocês terem uma ideia, olha aqui, no módulo de introdução, a gente tem isso tudo aqui de aula com farmacêuticos especialistas explicando sobre a suplementação, sobre como a gente usa a suplementação e como que a gente deve prescrever a suplementação, como foi a evolução da suplementação e da fitoterapia, porque é algo que já é usado há muitos anos, desde a medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, e a gente vai expandindo isso e mudando. Depois a gente vai entender como são as bases bioquímicas da suplementação e da fitoterapia, como que a gente pode individualizar cada uma dessas prescrições, quais são os suplementos fitoterápicos, qual a diferença de fitoterápico para suplemento convencional, a gente vai explicar tudo isso para vocês. Depois, nesse módulo aqui, a gente fala dos problemas mais comuns de saúde, a base das doenças, os cavaleiros do apocalipse. A gente tem a aula do Luciano Bruno falando sobre os princípios da nutrição integrativa e o uso da suplementação dentro da nutrição. A gente tem o Tonton falando sobre o uso da suplementação numa dieta equilibrada. Nutricionistas gabaritadíssimos trazendo a experiência clínica deles para vocês. No módulo de longevidade, além do Luciano, a gente tem o Tanuri falando sobre o potencial ganho de massa muscular com a suplementação, a importância da massa muscular. A gente tem os nutrientes essenciais para aumento de vida útil, de vitalidade, de longevidade, protocolos de otimização de saúde com o Vitor Sorrentino, um médico que está há anos trabalhando com suplementação, que vai trazer a prática dele para vocês. Depois a gente tem na suplementação na prática do dia a dia, o uso nos mais variados campos de saúde. A gente vai falar sobre enzimas digestivas, como corrigir a homocisteína, aplicabilidade, ômega 3, suplementação para sono, saúde mental, desempenho cognitivo, recuperação muscular, resistência, energia, desempenho, suplementação infantil, pele, cabelo, unha, síndrome metabólica, emagrecimento, absolutamente todos os campos de saúde, todos, tá? Na disciplina de saúde feminina, como utilizar o suplemento na saúde da mulher, quais são as doenças principais, endometriose, SOP, na vida da mulher, qual o melhor suplemento para quando ela é jovem, quando ela está no climatério, na menopausa, na transição menopausal, no envelhecimento. A gente fala tudo. E na masculina, quais são os principais de saúde no homem? Na libido, na ereção, tudo isso a gente destrincha
dentro do módulo 6. No módulo 7, a suplementação em imunologia, suplementos para fortalecer o nosso sistema imunológico, suplementos para a gente gripar menos, falar sobre o protocolo Coimbra. A gente tem o módulo 8 com as principais patologias. A gente fala sobre suplementos para perfil lipídico, colesterol alto, suplementos nas doenças digestivas, indicados e contraindicados no câncer, na pressão arterial, nas doenças neurológicas, na enxaqueca, na cefaleia. Depois, no módulo 9, aplicado a cada especialidade, a gente vai destrinchar em gastroenterologia, em cardiologia, em neurologia, em psiquiatria, em pediatria, em dermatologia e em endocrinologia. A gente debate cada um dos suplementos no dia a dia de consultório de quem lida com isso o tempo todo. É claro que eu estou passando isso aqui para vocês rapidamente, porque se a gente fosse ficar aqui falando item por item, aula por aula, a gente ia ficar aqui horas e horas falando só do nosso conteúdo programático, que é extremamente denso. Então, estou trazendo um resumo para vocês terem uma ideia, tá? Mas todo o conteúdo programático está lá no site para vocês terem acesso também, tá? Aqui o módulo 10, ó, é uma análise de caso clínico e é uma revisão global de tudo aquilo que a gente conversou. Aqui é o módulo onde a gente conversa, onde a gente pega os casos do dia a dia de consultório e amarra todo o conteúdo fazendo uma revisão final de tudo que a gente aprendeu dentro da pós. E o que é importante vocês entenderem aqui hoje? É que não existe mais a possibilidade de um profissional de saúde não entender sobre suplementação. Os pacientes não querem mais esse tipo de profissional. Hoje em dia, não tem mais como negar que a suplementação é uma ferramenta fundamental no dia a dia do consultório. E a pós-graduação, junto com as mentorias, ela foi desenhada exatamente para isso. A gente pega na mão de vocês, ensina desde o início até o fim, ensinando como utilizar na prática clínica essa ferramenta. E hoje você tem uma decisão para tomar. As vagas estão abertas. Ou você vai fazer parte daquele time de profissionais antiquados que não entendem sobre suplementação, que não são valorizados, que não são reconhecidos e que o mercado já não quer mais, ou você vai ser reconhecido profissionalmente, valorizado, com uma melhor remuneração por dominar essa poderosa ferramenta que é a suplementação, trazendo resultado para o teu paciente. E agora é a hora de você tomar a sua decisão. As vagas, elas estão abertas, mas elas são vagas extremamente limitadas. E só tem uma única turma por ano. É a sua oportunidade de dar esse passo a mais na tua carreira, de valorização profissional e fazer parte desse time. Eu te espero lá dentro da pós-graduação em suplementação.